Salve, 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 sejam bem-vindos a este canal. Aqui, Professor Gabriel Pacheco, muchacho para os íntimos. Começamos há alguns dias a produzir conteúdo para este canal Poesofia, História e Vida. Canal este que é de filosofia, mas de poesia também, daí o nome Poesofia. Canal este que vamos trabalhar história geral, história do Brasil e, por conseguinte, história deste município, que é o município de Augusto Corrêa, Pará. Então vejam só, Augusto Corrêa tem uma peculiaridade bem interessante, que é o fato de possuir dois nomes, a saber, Augusto Corrêa e Urumajó. Para este primeiro vídeo, dissecaremos a origem desses dois nomes, mas, claro, também visualizando o quadro da história geral, o quadro da história da América Latina no contexto das colonizações. Então venham comigo, venham com o muchacho. Dizia o grande escritor russo Leon Tolstói, ou Lev Tolstói, se preferirem, se queres te tornar universal, começa por pintar tua aldeia. Nesse sentido, me permitam começar por pintar a minha aldeia. A Amazônia da que sou não poderia ser diferente. Nos basearemos nesta coletânea de artigos falando sobre a história da região, mas precisamente em um desses artigos, que é o artigo do professor Júnior, Alcides Lúcio, conhecido popularmente como Júnior, que foi meu professor no ensino médio, e que saudade eu sinto das suas aulas. Grande abraço, velho mestre. Pois bem, falando em Urumajó, esse é o primeiro nome dessa região, dessa localidade, e ele começou no contexto das colonizações. Ou melhor, a minha concepção é que esse nome Urumajó se fundamentou no contexto da Belle Époque. Isto porque se passou a imaginar que a colonização dessa região acontecera por conta da ocupação francesa. Portanto, essa colonização é uma colonização francesa. O que pode haver algum equívoco aí, porque, de fato, os franceses vieram subindo de São Sebastião do Rio de Janeiro, fundaram a cidade de São Luís. Só para efeito de curiosidade, Luís fora um rei francês que participou da chamada Cruzada dos Reis, junto com Ricardo Coração de Leão e Frederico Barbarossa, Ricardo da Inglaterra e Barbarossa do Sacro Império Romano Germânico, e Luís morre nessa chamada Cruzada dos Reis. O próprio Ricardo Coração de Leão é alvejado também nesse contexto, mas o Luís recebe o título de santo, é canonizado após as cruzadas. E os franceses, no contexto das grandes navegações, trazem esse nome. Então vejam só, cabe a nós organizar o raciocínio a partir de dois tratados, a saber, o Tratado de Tordesilhas, que você conhece, dividia o mundo entre Portugal e Espanha, e o Tratado de Madrid, que vai redesenhar as fronteiras da América do Sul, porque países que se unificam depois, é o caso da Holanda e da França, reivindicam um território nesse chamado Novo Mundo. Nesse sentido, a França está tentando encontrar a desembocadura do rio Amazonas e vem de São Luís e possivelmente sobe o rio Caeté, imaginando que poderia estar na desembocadura do rio Amazonas. Sobem, mas não conseguem encontrar nada e retornam. Pois bem,
É desse período que data essa lenda do Urumajó. Diz-se que um major francês está numa embarcação com um nativo da região e eles não se entendem, não entendem a língua um do outro, de forma que o major pergunta qual era o nome do rio que eles estavam, e o nativo, que nesse momento ouvira um pássaro cantar no mato, imaginando que o francês estava perguntando qual o nome do pássaro, ele vai responder: Este pássaro é um uru major. E aí o major manda registrar. Registra aí, o nome do rio é Rio Urumajó. E assim ficou. Então vejam bem a origem desse nome. Parece uma coisa bobinha, mas ela vai encontrar paralelos em outra região do planeta. Porque aquela região da América Central, a Mesoamérica, que fora colonizada pelos espanhóis, reza a lenda que quando os espanhóis chegaram, eles estavam também com um nativo da região, e um espanhol perguntou qual o nome da região da América Central, ali o sul do México, e o nativo respondeu Yucatán. E aí o espanhol mandou registrar aí, o nome da região é Yucatán. E aí ficou a península de Yucatán, que certamente você conhece, porque é muito difundida a história, ou a ideia, ou a teoria de que o meteoro que levou à extinção dos grandes dinossauros, dos grandes répteis. Então, certamente você conhece ou já ouviu falar nessa península de Yucatán. Yucatán em Quechua, que é o nome, o idioma falado pelo nativo, significa eu não entendi. Isto é, quando o colonizador espanhol perguntou qual o nome da região, o nativo disse eu não entendi o que você disse. E aí registra aí o nome da península é Yucatán. Para você ver, esses mitos fundacionais parecem bobinhos, mas não são tão bobinhos assim, porque tem uma camada profunda nessas partes mitológicas e encontram paralelos em outros mitos mundo afora. É aquilo que o grande mitólogo norte-americano Joseph Campbell vai chamar de monomito. Portanto, Alcide Júnior, essa é a segunda mitologia, o professor Júnior vai fazer a seguinte abordagem. É possível que esse nome Urumajó também tenha se originado em um cestos dos nativos, um cesto de Guarumã, ou Guarimã, chamado de balaio, construído pelos meus alunos, meu amigo Cris, lá de Monte Alegre, garoto muito bom. Então, existe essas duas possibilidades, a lenda da colonização, desse mal entendido na língua, nas línguas diferentes do colonizador com o colonizado, ou esse cesto de Guarimã construído pelo nativo. Dito isto, quando é que este Urumajó vira Augusto Correia? Isto acontece quando da emancipação. Existira na província do Pará alguns políticos bem importantes. E o Augusto Correia foi um deles. O Augusto Correia participou da tentativa de emancipação do município de Augusto Correia de Bragança. Mas como o processo fora bastante extenso, bastante longo, e o Augusto Correia acabou morrendo no processo, quando da emancipação, as oligarquias políticas locais decidiram homenageá-lo colocando o seu nome no novo município, no município recém-criado. Só para nos situarmos aqui, o Augusto Correia rivalizou com outro grande político paraense, que é o Magalhães Barata. Você que é de fora do estado certamente já ouviu falar em Magalhães Barata, porque ele foi
um interventor do estado do Pará na época do Estado Novo do Vargas. Se você tiver curiosidade em conhecer um pouco mais sobre este importantíssimo político para a história do Pará, você tem uma biografia aqui do Carlos Roque em 2 volumes. Então, biografia em 2 volumes do Carlos Roque, chamado Magalhães Barata, o homem, a lenda e o político. Então, caso você queira se antenar um pouco mais sobre a história do Pará, Magalhães Barata foi um dos nossos mais importantes políticos. E você que é de Bragança, saiba que o Magalhães Barata esteve aí. Então, existia as reuniões políticas, mais ou menos como as reuniões que nós temos hoje, e a troca de favores, de presente, rolava solto. Quando o Magalhães Barata chegou, ele imaginou encontrar comerciantes, agricultores, pescadores, fez a grande reunião e ele começou a distribuir presentes para esses correligionários. Então, ele começou a distribuir presente. Seu João, o que você quer ganhar do seu governador, seu João? E o seu João disse, seu Barata, eu quero uma canoa para botar na água, para sair remando e pescar. O Barata diz, muito bem, seu João, você terá sua canoa. Seu André, o que você quer ganhar do seu governador? O seu André disse, seu Barata, eu quero uma caixa de anzol para colocar estrovo, para fazer espinhel, para pescar também. Muito bem, seu André, você terá sua caixa de anzol. Seu Raimundo, o que você quer ganhar do seu governador? Ele disse, seu Barata, eu quero 100 metros de rede para entralhar, para jogar na água, para pescar também. Muito bem, você terá. Seu João, o que você quer ganhar do seu governador? O seu João disse, seu Barata, eu só quero uma enxada. E aí o Barata vibrou, epa, finalmente! Eu já estava imaginando que em Bragança só vivia pescador, mas finalmente encontro um agricultor. E o seu Pedro disse, não, seu Barata, a enxada não é para agricultura, não. A enxada é para tirar minhoca, para pescar também. Então veja só, essa história que o povo de Bragança conta sobre a época do Barata. Isso para mostrar para vocês que eram 2 correntes, a corrente do Augusto Correia e a corrente do Magalhães Barata, que se rivalizavam na história do Pará desse período. Meus amigos, forte abraço a todos e até!